Você está ouvindo o programa Amanhecer com Cristo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Ela ultrapassou a barreira do tempo e em um mundo de verdades relativas, ela continua a absoluta verdade de Deus. Ouça agora a poderosa palavra de Deus para a sua vida. Momento da Palavra. Bom dia, meus amados irmãos, bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com a vida de cada um. Eu quero aqui cumprimentar também aos nossos queridos irmãos que estarão nos acompanhando pela live do Facebook. Eu quero agradecer a participação de todos, eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes aqui da rádio de Capixaba do Norte. Então eu quero mandar um abraço todo especial para as pessoas que atualmente estão um pouco distantes da rádio, mas estão nos ouvindo todos os dias e é motivo de grande alegria saber disso. E agora, meus amados ouvintes, é o momento de compartilhar da palavra de Deus com a sua vida. E como eu disse que é importante que você esteja com a sua Bíblia, eu espero que você já esteja com a sua Bíblia. Nós iremos ler o texto de Mateus capítulo 14. Esse texto fica no Novo Testamento, Mateus capítulo 14. A Bíblia é dividida em dois pedaços, que são o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Esse texto está no Novo Testamento. Ele é um texto que vai nos ensinar um pouco hoje sobre as tempestades da vida. Mateus capítulo 14, do verso 22 ao 36. Irei lhe dar um tempinho para você pegar também a sua Bíblia e abrir comigo. Mateus capítulo 14, verso 22 ao 36. Diz assim a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. O barco estava lá no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar, e os seus discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximando-se, os que estavam no barco adoraram-lhe, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar conheceram, mandaram todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla de suas vestes, e todos os que tocavam ficavam sãos.
Amém, meus amados ouvintes. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui mais uma vez na rádio. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar mais uma vez aqui para compartilhar da palavra de Deus com a sua vida. E eu já quero mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes aqui da live. Não sei quantas pessoas estão nos ouvindo agora nesse momento, mas com certeza essa live vai ser deixada no Facebook e as pessoas irão ouvir da palavra de Deus. Então quero deixar um abraço para esse pessoal. Também esse vídeo ele será compartilhado no YouTube. Se você quiser assistir em vídeo isso que está sendo compartilhado hoje, você pode estar caçando no meu canal lá no YouTube. Meu nome é Paulo Frederico, você pode caçar lá que você vai encontrar. Amém, meus amados ouvintes. Esse texto é um texto onde Jesus faz um teste com os seus discípulos. Jesus não fez isso aqui por acaso. Ele não fez isso simplesmente por fazer. E o texto mesmo nos conta que antes desse acontecido, Jesus tinha multiplicado os pães e peixes. E é de grande importância nós lembrarmos disso, porque na multiplicação de pães e peixes, Jesus teve trabalho, Jesus estava muito cansado, Jesus já estava num dia muito corrido, e Jesus estava um pouco cansado pela correria do dia, e também ele estava um pouco cansado. E aqui o texto vai nos dizer, do versículo 22 ao 23, que Jesus estava reservado em um lugar. Vou repetir aqui novamente para você entender. E logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já tarde, estava ali só. Então o texto vai nos dizer que Jesus estava com a multidão. E essa multidão provavelmente estava atrás de Jesus por causa dos seus milagres, por causa das suas bênçãos, por causa da sua palavra também. E é de grande importância nós entendermos isso, porque Jesus não estava simplesmente passando por ali, mas ele estava cumprindo o seu propósito ali em passar por aquela terra. E aqui o texto nos diz que Jesus subiu ao monte para orar. Esse é um costume que Jesus tinha praticamente todos os dias. Jesus passava madrugadas orando, Jesus passava a noite praticamente toda diante de Deus e colocando sua vida diante dele. Mesmo sendo filho de Deus, ele nos deixou esse exemplo de nós nos colocarmos diante da presença de Deus. E é importante nós entendermos isso. Que Jesus, mesmo estando cansado, mesmo estando um pouco atarefado com o seu dia a dia, ele não deixou de lado o seu momento com Deus, ele não deixou de lado o seu momento de intimidade com Deus. E é importante nós entendermos isso, porque muitas vezes nós ocupamos muito tempo na nossa vida, ocupamos muito tempo na nossa vida com coisas que muitas vezes não vale a pena. E muitas das vezes nós deixamos de lado a presença de Deus, nós deixamos de lado a vida de intimidade com Deus. E aqui, irmãos, prosseguindo o texto vai nos dizer, no versículo 24 ao 25, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Como já foi dito, Jesus estava vindo da multidão, estava cumprindo ali com seu propósito de alimentar aquele povo e também ajudar aquele povo com as suas bênçãos, com os seus milagres. E aqui, irmãos, é importante nós destacarmos essa palavra, quarta vigília da noite. Muita gente passa por cima desse texto e não entende o que significa quarta vigília da noite. Mas eu quero lhe explicar aqui de forma rápida. Antigamente, no Novo Testamento,
de Mateus Apocalipse, ele foi escrito em grego. E é importante nós destacarmos que a Bíblia, por ter sido escrita em grego no Novo Testamento, o horário também era em grego. E aqui é de grande importância nós relatarmos que a quarta vigília da noite era de 3 da madrugada às 6 horas da manhã, porque o relógio era dividido em 12 horas pelo turno da manhã para a tarde, e de tarde para amanhã existiam as 4 vigílias. Uma vigília era um período de 3 horas. Então, entenda bem, a primeira vigília da noite acontecia das 6 horas a 9 horas da noite. A segunda vigília acontecia das 9 horas à meia-noite. A terceira vigília acontecia de meia-noite às 3 da madrugada. E a quarta vigília, que está sendo citada no texto, é o que foi presenciado nesse texto. A quarta vigília significa 3 às 6 horas da manhã. Então, é um período de 12 horas no total. É um período de 12 horas a questão das vigílias. A primeira, segunda, terceira e quarta vigília dá um total de 12 horas. De 6 horas da tarde até 6 horas da manhã. E também o relógio se prossegue através de horas. A primeira hora do dia, a segunda hora do dia, a terça hora do dia, a sexta hora do dia, como por exemplo é meio-dia. A 12ª hora do dia já é 6 horas da tarde. Aí já se inicia o período das vigílias. Eu estou falando isso só para deixar bem claro o texto para você. E aqui no texto, versículo 26, Jesus vai nos relatar sobre um acontecimento incrível, um acontecimento que eu acho até um pouco engraçado, sobre os seus discípulos. E ele diz aqui no versículo 26: E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Versículo 27: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Eu acho um pouco engraçado essa história, mas se formos parar para pensar, se eu estivesse no lugar dos discípulos, eu teria feito a mesma coisa. Por quê, Paulo? É porque na época era costume as pessoas acreditarem que existia um fantasma, acreditarem que existia fantasma naquele horário, porque era um horário assim um pouco impróprio para alguém vir sobre as águas. E foi um acontecimento único que Jesus realizou ali naquele lugar. Ele veio sobre as águas. E quando os discípulos olharam, eles pensavam que era um fantasma. Aí eles dizem: é um fantasma. E a Bíblia nos afirma que eles gritaram com medo. Isso é até um pouco engraçado, mas de fato isso aconteceu. Porque era um costume da época e os discípulos estavam seguindo as tradições da época e dessa forma pensavam que era um fantasma. Mas Jesus também vai nos mostrar algo incrível aqui da parte dele, no versículo 27. Jesus, porém, lhes falou logo. Olha só, Jesus falou logo, no mesmo instante, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então, Jesus ele já chega dizendo: Tende bom ânimo. Eu não sou um fantasma, sou simplesmente eu. Dessa forma, Jesus queria trazer um alívio sobre a vida dos cristãos naquele lugar. E Pedro, é esse ponto que eu quero chegar aqui no devocional dessa manhã, para que você entenda o sentido desse texto. Pedro, do versículo 28 ao versículo 29, ele vai tomar uma atitude em relação a Jesus. E a Bíblia nos diz assim: E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu,
manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Aqui, os outros discípulos estavam dizendo, é um fantasma, é um fantasma, aí, como se diz a tradição. Mas Pedro tomou uma atitude em relação a Jesus. Jesus disse, sou eu, não temais. E Pedro, no mesmo instante, por ser um rapaz muito atrevido com as coisas, porque Pedro era assim, ele diz que ele faz um desafio a Jesus. Senhor, se és tu, manda-me ir ter por cima das águas, por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Aqui, meu querido ouvinte, meu querido irmão que está nos assistindo nesse momento, e também você que está nos ouvindo por intermédio da rádio, eu quero destacar alguns pontos importantes nesse texto. O primeiro ponto que eu quero destacar é o ponto em que Pedro estava focado em Cristo. Pedro, em vez de olhar para as tempestades, olhar para as circunstâncias, ele estava focado em Cristo. E a Bíblia nos fala que Pedro andou sobre as águas. Isso foi um acontecimento incrível, mas o fato dele andar sobre as águas não estava simplesmente na fé dele, mas é porque Pedro estava com os olhos focados em Jesus. Então eu quero lhe falar isso nessa manhã. Se você estiver com os olhos focados em Jesus, você irá conseguir passar pelas tempestades, independente de quais seja a tempestade. Porque nesse momento o barco estava sendo levado pelo vento e estava sendo açoitado pelas ondas. Você pode ver isso pelo versículo 24. Esse texto vai nos dizer que o barco estava em uma tempestade gigantesca. E Jesus chega nessa tempestade por cima das águas. E Pedro tomou essa atitude de ir ter com Jesus. Os outros discípulos ficaram olhando esse acontecimento e não participaram daquilo que Pedro participou. Então é algo que chama muito a minha atenção. O fato de Pedro ter tomado essa atitude. O fato de Pedro ter tomado essa atitude em relação a Jesus. E aqui, irmãos, é importante destacar que você só conseguirá passar pelas tempestades de forma tranquila, você só conseguirá passar por meio às tribulações de forma tranquila se você estiver com os olhos focados em Jesus. Jesus é a resposta para os nossos problemas, as nossas dificuldades. Ele é a resposta para as nossas aflições. Independente de quais sejam as aflições, Jesus ele sempre vai nos trazer uma resposta, ele sempre vai nos trazer um alívio, vai nos trazer uma palavra do seu coração. Então, meu querido ouvinte, eu quero que você entenda isso. Quando você estiver passando por tribulações na sua vida, estiver passando por tempestades na sua vida, tenha o seu foco em Jesus, que independentemente das dificuldades, Ele irá fazer você passar por meio a essas dificuldades de forma tranquila. Eu não estou dizendo que você não vai se preocupar, eu não estou dizendo que você não vai ficar aperreado muitas das vezes em meio às tempestades, mas eu estou dizendo que se você estiver com os olhos em Jesus, Ele irá lhe ajudar para você conseguir vencer as tempestades da vida. E aqui no texto, o texto prossegue dizendo, no versículo 30, mas sentindo o vento forte, Pedro sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, salva-me, Senhor. Aqui, irmãos, Pedro estava com os olhos focados em Jesus. Pedro estava andando sobre as águas. Mas nesse momento,
Pedro começou a olhar para os lados, começou a sentir o vento forte, e a Bíblia vai nos dizer que ele teve medo. Sabe por que Pedro teve medo? É porque ele tirou seus olhos de Cristo. Ele tirou seus olhos da vontade de Deus. E é importante destacarmos isso, porque quando alguém está com os olhos em Cristo, essa pessoa irá conseguir passar por meio das aflições, por meio das dificuldades com mais facilidade. Mas quando a pessoa tira os olhos de Cristo, a tempestade vai tomar conta. E eu queria lhe dizer isso essa manhã. Quando você estiver em meio às tempestades da vida, olhe para Cristo, olhe para Jesus, porque Ele é o único que pode suprir as suas necessidades. Ele é o único que pode transformar qualquer situação em sua vida. Ele é o único que pode moldar qualquer situação e transformá-la para que você desfrute da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E o texto vai nos dizer que Pedro, em vez de olhar para Cristo, ele olhou para as tempestades. E o texto vai nos dizer que ele começou a afundar na água. Repito novamente o versículo. Versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Começando a ir para o fundo, clamou dizendo: salva-me, Senhor. Então Pedro tirou o foco de Jesus. Ele tirou os olhos de Jesus. E logo após, ele afundou na água. Meus queridos ouvintes, eu não sei qual é a tempestade em que você tem passado. Eu não sei qual é as dificuldades que você tem enfrentado na sua vida. Eu não sei quais são os problemas que têm machucado com você, têm batido de frente com você. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Se você se colocar diante de Deus, se você olhar para Cristo, se você se render a Cristo, você irá conseguir passar por meio dessas tempestades com mais facilidade. Eu não estou dizendo que você irá transformar essas tempestades da sua vida da noite para o dia. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se você estiver se você estiver com os olhos em Cristo, Ele irá resolver a sua tempestade. Eu quero que você entenda isso, meu querido ouvinte. Eu quero que você receba isso em seu coração. Que quando você estiver em meio às tempestades, quando você estiver com medo, olhe para Cristo, porque Ele é o único que pode resolver qualquer situação. E aqui o texto vai nos dizer, no versículo 31 e 32, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Muitas vezes nós somos como Pedro. Nós tomamos atitudes em relação a Jesus. De certa forma, nós andamos sobre as águas. Mas muitas vezes nós estamos olhando mais para a tempestade do que para Cristo. Muitas vezes nós estamos olhando mais para as circunstâncias da vida do que olhando para o autor da vida. Então, meu querido ouvinte, que Deus possa aplicar essa palavra ao seu coração. Que Deus possa continuar a falar com você. Porque somente Ele pode transformar qualquer situação na sua vida, pode transformar qualquer problema que você esteja passando. Então, meu querido ouvinte, quando você estiver em meio à tempestade, olhe para Cristo. A palavra é simples. Não seja uma pessoa de pequena fé. Tenha sua fé firmada na rocha que se chama Cristo Jesus, porque essa rocha vai lhe trazer muitos benefícios, e um deles se chama a vida de intimidade com Deus. Se você estiver com os olhos focados em Cristo, você irá desfrutar da melhor vida aqui nessa terra. E era isso que eu queria compartilhar com você hoje.
Eu quero mandar um abraço aqui pro... Eu quero mandar um abraço aqui pro meu pai que está assistindo a live nesse momento. Pai, um abraço, Deus abençoe, em nome de Jesus. Meus queridos ouvintes, a palavra é essa. Que você possa guardá-la em seu coração. Que Deus possa continuar a falar com você e que Deus possa trabalhar na sua vida e que você possa desfrutar da vontade de Deus. Porque eu posso lhe afirmar uma coisa: não existe tempestade, não existe circunstâncias da qual Jesus não possa resolver. Então, tenha os seus olhos focados em Cristo, que você irá perceber que quando você estiver em meio às tempestades, Jesus irá resolvê-la e você com certeza irá andar sobre as águas. Eu quero mandar um abraço aqui a todos os nossos ouvintes aqui da live. Com certeza terão pessoas que estarão nos vendo aqui ao longo desse dia. Também eu quero mandar um abraço a essas pessoas. E também eu quero mandar um abraço para todos os nossos ouvintes aqui de Capinzal do Norte e a todos os nossos irmãos que estão um pouco distante aqui de Capinzal do Norte, mas estão nos ouvindo todos os dias. Eu quero agradecer a Deus por todos os irmãos, em nome de Jesus. Nesse momento iremos fazer um pequeno momento de oração. Chegou a hora de falar com Deus. Pare um pouco. Fale com seu Criador. É hora de orar. Momento de oração. Amém, meus amados ouvintes. Oremos. Senhor, que diante da Tua presença, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por mais uma vez ter compartilhado, Pai, um pouco da Tua palavra, ter compartilhado, Pai, a Tua palavra que o Senhor colocou em meu coração, Pai, para compartilhar com o público dessa rádio. E, Senhor, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor possa estar trabalhando na vida de cada um dos nossos ouvintes, que o Senhor possa estar trabalhando na vida de cada um dos nossos irmãos que estão nos ouvindo agora nesse momento. E que o Senhor possa nos ensinar que somente o Senhor pode moldar, Senhor, qualquer circunstância da nossa vida, somente o Senhor pode transformar, Senhor, qualquer situação em nossa vida. Independente, Senhor, das tempestades que nós iremos passar, o Senhor é um Deus que pode transformar qualquer situação. E nós te agradecemos por isso, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem se renovado a cada manhã. Nós te agradecemos, Pai, pelo Teu amor que permanece sobre nós, mesmo sem a gente merecer, Pai. E, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor possa aplicar a Tua palavra ao coração de cada um dos nossos ouvintes. E que os nossos ouvintes possam desfrutar da Tua vontade e possam perceber que em meio às tempestades da vida, o Senhor é um Deus que pode transformar qualquer situação. Porque a Tua palavra diz que o Senhor é um Deus poderoso e é um Deus que pode todas as coisas. Senhor, também nos ensina, Pai, a buscarmos a Tua vontade. Porque a Tua palavra nos diz que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai. Muitas vezes nós estamos muito focados, ó Pai, nas nossas circunstâncias, muito focados naquilo que nós queremos e deixamos de lado, Pai, a Tua vontade, deixamos de lado a Tua presença. Então, Pai, nos ensina a termos o nosso foco em Ti. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos ouvintes. Amém a todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Quero mandar aqui um grande abraço a todos que irão nos assistir e que estão nos assistindo nesse momento. Eu quero novamente mandar um abraço aqui para o meu pai que está me assistindo nesse momento. E é motivo de grande alegria estar compartilhando aqui um pouco do Evangelho aqui nessa rádio. Quero colocar aqui mais alguns hinos e logo após iremos encerrar o programa. Você está ouvindo o programa Amanhecer com Cristo.
Você está ouvindo o programa Amanhecer com Cristo. Uma mensagem de esperança para a sua vida. Bom dia a todos, graças a paz, fique com Deus. Estamos encerrando a live nesse momento. Muito obrigado pela participação.